Se você é corretor de imóveis, hoje o nosso bate-papo é para você. E a gente quer bater um papo, a gente está aqui no estúdio do Imóveis Cast, mas um papo entre eu e Kézia, e a ideia é a gente te mostrar por que um corretor deve assistir o nosso conteúdo e o que a gente tem preparado para melhorar o mercado imobiliário, que é o nosso mercado, é o mercado que a gente atua e que a gente se dedica. É isso. Então vamos começar? Vambora. Quer começar? Quer que eu comece? Eu acho que a gente pode começar contando a nossa história. Quer começar? Você começa. Mas é história que você quer de imóveis ou de casal? De casal. Então tá, Por que a gente se tornou o casal de Carvalho? tá. Bom, vamos lá. Eu e o Diogo, a gente tá junto há 5 anos? 5 anos. 5 anos. O nosso casamento já tem 4 anos. A gente casou bem rápido. Foram 11 meses aí. E desde o começo, eu acho que eu preciso destacar alguns pontos, até para fazer sentido lá na frente, o casal. A gente tem uma característica de completude mesmo, né? Então, nós somos bastante diferentes, mas ao mesmo tempo, essas diferenças, elas são complementares. Então, a gente demorou um pouco para entender isso, né? No E começo. como casal é difícil no início. Então, mas se deu tudo você certo, é gente. casal A e gente tá aqui. assistindo a gente, já fica aqui também um pontinho aí para pensar. A gente demorou um pouco para entender como usar essas diferenças a nosso favor, né? Mas graças a Deus, Deus foi ajustando as coisas. E aí, quando a gente entendeu como usar essas diferenças a nosso favor, a gente entendeu que a gente realmente tinha uma potência na mão, exatamente no sentido de o que faltava em um tinha no outro e a gente poderia somar essas questões, né? Então, talvez você já conheça um pouquinho da história, mas depois o Diogo pode até falar. A gente pode deixar aqui embaixo também o link do didático, né? Que a gente se apresentou um pouquinho, que a gente gravou. O Diogo, ele tem 13 anos de carreira dentro do mercado imobiliário, então ele passou ali por corretor autônomo, gerente, diretor, no sentido de fundou lojas de grandes imobiliárias, etc. E aí eu conheci o Diogo neste momento que ele era gerente, tô certa, né? Uhum. Que ele era gerente de uma grande imobiliária do Brasil, não é nem só do Rio de Janeiro, do Brasil. Em contrapartida, eu vim ali estruturando a minha carreira. Eu tenho algumas formações, eu fiz 2 graduações, 2 pós-graduações e especializações à parte. E sempre voltada ali para o ramo da melhoria contínua, da engenharia de produção. Eu já atuo no mercado há muito tempo com isso, da logística, enfim. A minha carreira é muito baseada nisso. Até o empreendedorismo, ela era toda pautada nisso. Sou paulista e aí vim para o Rio de Janeiro a convite de um gerente e de um diretor de uma grande empresa aqui do Rio de Janeiro, que já tinham conhecido o meu trabalho em São Paulo. E aí a gente se conhece nesse momento. Então, eu estava no meu 2º posto de liderança na minha carreira e o Diogo como gerente de uma grande imobiliária do Brasil. Quer falar? Eu continuo? Não, eu acho que o ponto legal da gente destacar até aqui é que eu venho de uma carreira de empreendedorismo também, então, tipo, eu abri negócios e, cara, eu tenho certeza absoluta que tem muito corretor que tem um match com essa história, assim, ou que tinha um negócio, ou que tentou outra coisa, e entrar no mercado imobiliário foi um baita diferencial, assim, para minha carreira. Realmente foi onde eu tive estabilidade, foi onde eu tive resultado, realmente. E eu costumo brincar que se eu conhecesse o mercado imobiliário antes, eu teria poupado alguns anos aí de bater cabeça na minha vida. Mas bater cabeça no sentido de empreendedorismo mesmo, De aprender realmente. mesmo, né? Exatamente. E quando eu conheci a Ké, ela vinha de uma carreira consolidada, daquelas de quem estuda na faculdade pensa, sabe? Aquela carreirinha de que já estava num cargo de liderança, estava querendo chegar num degrau depois, exatamente. E automaticamente a minha vida de corretor começou a despertar nela, e eu acho que é melhor você ainda para falar disso, do que começou a despertar realmente aquela parte de, cara, eu consigo criar isso, e na verdade o mais importante para mim é que foi ela que voltou a despertar no Diogo aquela de, cara, tá na hora de você dar um passo além disso. Você é muito maior do que a imobiliária. E, gente, nada contra quem trabalha na imobiliária. Eu conheço excelentes profissionais que criaram carreira dentro de imobiliárias.
Mas no nosso caso, e a gente está falando do nosso caso, foi aquele empurrãozinho que eu precisava para voltar para minha carreira de empreendedor. Isso. E aí a gente se conhece. Gente, eu sou de exatas, então eu tenho um pensamento muito sistêmico, tá? Vou voltar na última frase. Então, a gente se conhece nesse momento, né? Eu com um cargo de liderança numa grande empresa, o Diogo como gerente em uma grande imobiliária, uma grande empresa. E, ok, começamos o nosso relacionamento, casamento, etc. E aí eu comecei um incentivo do Diogo. Por ver, de fato, eu já falei isso aqui em outros podcasts, mas por ver, de fato, um profissionalismo diferenciado. E eu comecei a falar para ele, acho que tá na hora... Ele já tinha a empresa dele, né, CNPJ, tudo bonitinho, mas eu acho que tá na hora de você caminhar diferente, acho que tá na hora de você, de fato, assumir como um todo a estrutura, né? Tem um motivo para isso, tem um diferencial para isso. O Diogo assume não lembro quando, eu sou meio ruim com anos, mas ele assume 2020? depois. Assim que a gente casou. Não, foi assim que a gente casou. É? Assim que a gente casou, o Diogo tomou esse passo. Acho que 2 meses depois da gente casar. Sempre debaixo de muita oração, nós somos cristãos, então sempre debaixo de muita oração, direcionamento de Deus. E aí, em um determinado momento, eu comecei a observar alguns pontos. Eu vou ser bem transparente. Eu comecei a observar... De corretor para corretor. Eu comecei a observar alguns pontos que não só... Eu não vou falar do lado profissional do Diogo. Eu tô falando agora da minha carreira e eu comecei a projetar alguns pontos. Então, por exemplo, a liberdade que a vida autônoma te dá, e eu não tô falando só de liberdade de horário, porque esse é o básico do básico. Uhum. Eu tô falando da liberdade de pensamento, de jogar em várias posições, da liberdade financeira, da liberdade de tempo, da liberdade de autonomia para você ter tempo ali de dedicação para sua família. Então, enfim, comecei a equilibrar, né, a projetar todos esses pontos. Eu falava, poxa, acho que eu preciso dar um passo diferente, né? Mas eu venho de uma carreira no mercado, carteira registrada, então é um pensamento totalmente diferente. E aí, no desenvolvimento da minha carreira nessa empresa, tive acho que 2 ou 3 promoções, agora não me lembro de cabeça, mas vim ali caminhando, né, conforme planejado, digamos assim. E em um dado momento, algumas coisas começaram a me incomodar e eu entendia que eu precisava ir para algum outro lado, né? Vendo ali o Diogo, o empreendedorismo na veia, eu começava a ver isso mais de perto. Então, foi algum tempo de oração até chegar na decisão. E aí, já no nosso escritório, então eu já ajudava muito em back-office, o Diogo, né? Então, partes administrativas, etc. E a pandemia ajudou a gente muito nisso, né? Muito. Porque na pandemia ela ficava em home office e ela estava vendo o que estava acontecendo ali. Eu acho que se não fosse a pandemia, você não teria visão sobre o negócio como você teve, exatamente. Assim, né? E aí, comigo já fazendo todo esse paralelo de administrativo, dando algum suporte e tal, a gente até falou de falar um pouco disso, né? A gente tinha, na época, uma equipe que trabalhava com a gente no nosso escritório, mas a gente sentiu o desejo de virar, de fato, o negócio para algum outro lado que a gente acreditava muito. Então, assim, quando a gente fala do Casal de Carvalho, vocês veem a rede social, os corretores, mas existe muita coisa por trás em termos de família, termos de ação social, enfim. E a gente tinha muita vontade de também virar o negócio para esse lado. E aí, nessa época, a gente começou a entender que, de fato, a configuração era de Carvalho Imóveis, né? Uhum. E a gente começou a entender que a configuração do negócio deveria se dar por Casal de Carvalho. E aí, nesse momento, a gente tomou até uma decisão de influência de equipe, assim, né? A gente tem equipe hoje, mas a nossa equipe é muito mais de back-office. Então, a gente tem vários bracinhos conectados na gente para dar suporte ali, né, em todo o back-office. Mas a gente entendeu que a liberdade, volta a usar o termo, né, que a gente queria ter como empreendedor, como família, etc., precisava configurar o negócio Casal de Carvalho. Que, inclusive, eu queria aproveitar esse momento, aí eu já deixo o jogo falar que mulher é assim, né, gente? A gente fala.
a gente entendeu nesse momento que eu queria, inclusive, te incentivar, assim, muitas pessoas que estão nos assistindo, seja corretor, que é o papo aqui, ou de algum outro ramo, tem muita dificuldade de começar, exatamente porque ela projeta o grande e ninguém começa grande, salvo poucas exceções, né? Ninguém começa grande, as pessoas precisam começar de um ponto de partida. Então, assim, quando a gente toma a decisão de enxugar essa estrutura e realmente configurar o nosso negócio com esses bracinhos plugados, mas para a direção que, graças a Deus, a gente queria virar, a gente teve essa lição de entender que nem todos os negócios começam de fato grande ou que você não precisa ter toda a estrutura enorme e formal para de fato ter um negócio. Você precisa começar, você precisa de capacitação, você precisa de muita vontade, da certeza de fazer o negócio como uma missão de vida e você precisa de fato começar. E isso vai te tornar grande. E aí, de acordo com o plano de cada um, concorda? Concordo. Na verdade, isso é um conceito que está muito forte nas startups, que é o conceito do MVP, né? Que é o Minimum Value Product. É o produto que eu consigo criar, e no nosso caso, a imobiliária, com o menor valor possível. E por que eu estou falando isso, gente? Porque assim, quando eu saí da imobiliária, a primeira coisa que eu queria era ter a minha imobiliária, escritório com da minha mesa de diretor e 500 corretores ali. Então, cara, eu quero te incentivar a não passar por isso, sabe por quê? Porque eu montei essa estrutura e eu fechei essa estrutura. E eu não fechei porque a gente quebrou, muito pelo contrário, graças a Deus, não foi isso que aconteceu. Eu fechei porque eu não precisava dela. Depois que a gente começou a entender que o marketing digital e o trabalho na internet possibilitava que a gente tivesse um resultado muito maior e com uma qualidade muito maior do que aquela equipe que eu estava tentando criar. A gente precisava de toda aquela estrutura, né? Era bem mais enxuto. Exatamente. E era um custo, eu vou te falar, o que a gente gasta por ano no nosso escritório, o que a gente gastava por ano no nosso escritório, a gente hoje gasta divulgando o nosso trabalho. E por que eu tô querendo dizer isso? Exatamente porque esse conceito de MVP é um conceito primordial para essa ideia de dar um segundo passo, digamos assim, na sua carreira. Primeiro que é o seguinte, hoje em dia se fala muito de marketing digital. E o marketing digital, ele é feito pelas empresas para que pequenos negócios possam mexer. É didático, você entra ali, você aprende a fazer ele de alguma forma que não precisa ser técnico, não precisa ter uma formação, especialização, nada disso. E é por isso que a gente tá voltando todas as nossas forças para o primeiro produto e o primeiro conteúdo que a gente vai criar para corretores especificamente, seja sobre o marketing digital. A ideia é que a gente te ensine o que eu faço desde 2013, que é captar esses clientes pela internet. E, gente, eu sei que tem 500 mil cursos tentando vender isso, prometendo que você vai conseguir lead de 50 centavos. Não. A ideia não é nada disso. A ideia é, por um custo muito baixo, te ensinar o que é necessário para que você consiga colocar as suas vendas rodando. Tanto que o primeiro módulo desse curso é exatamente fazer a primeira venda. Aí depois eu vou te dar, a gente vai chegar, obviamente vou fazer 10 anos fazendo isso, você pega muitos hackzinhos, né? Muitas macetes, né? A gente quando jogava videogame falava isso. O PlayStation tá aqui atrás, tá me motivando. Você pega esses macetezinhos de coisas que você consegue otimizar. Mas o principal é como fazer a minha primeira venda. E por que eu tô falando isso? Você precisa MVP, o menor valor possível. Como é que eu faço esse menor valor possível? Faça o que você consegue fazer. E só chame uma pessoa para fazer com você aquilo que você não dá conta de fazer. Um exemplo, o que a gente não dá conta de fazer? Nenhum de nós dois é formado em direito imobiliário, por mais que eu tenha 13 anos de experiência nesse mercado. Direito imobiliário, a gente tem alguém que faz pra gente. Perfeito. A gente não... Nenhum dos dois é tabelião. A gente tem alguém que registra imóvel. A gente tem um escrevente que faz pra gente, exatamente. Crédito imobiliário. Existem empresas que não só facilitam o procedimento, como remuneram. Pô, é válido ter eles por fora? Claro, é muito válido ter eles por fora. Agora, eu vou contar uma experiência nossa. A gente já contratou... A última agência que a gente contratou chamou a gente para trabalhar. Falou, cara, a gente adorou o trabalho de vocês, a gente vê um potencial imenso
E nenhuma agência que a gente contratou deu um resultado melhor do que eu tive fazendo sozinho. E nenhuma agência que a gente contratou era barata. Então, já te digo desde já, se alguém está te oferecendo fazer por um preço barato, acredite, por experiência da gente para vocês. A gente já pagou caro e tinha quem não... ou melhor, não é que a pessoa não sabia fazer, vamos ser justos aqui. Eles faziam e faziam com competência, mas o que eu quero dizer é que eles faziam exatamente a mesma coisa que eu fazia. E eu ainda diria mais, por ter conhecimento de mercado, e a gente falou isso no podcast que a gente conversou aqui com o Ronaldo, a gente falou sobre marketing digital. Se você não assistiu ainda, em algum lugarzinho aqui vai ter um linkzinho para você chegar lá. Na descrição. Mas a gente fala sobre isso. Quem é do mercado imobiliário sabe onde está o cliente, sabe qual região que compra aquele produto, sabe qual tipo de cliente que compra aquilo, e no marketing digital você consegue filtrar tudo isso. Então, isso é só uma dica, e aproveitando só esse gancho do mínimo de custo, né? Que foi o primeiro tópico aqui. Eu acho que esse é o primeiro insight que você que é corretor pode aproveitar dessa nossa conversa aqui. Enfim, eu acho que assim, a gente quer mais fazer esses papos com vocês. O nosso negócio, eu falei muitas vezes de virar para onde a gente queria, né? Então, o nosso negócio, ele junta muito a experiência empreendedora e do mercado imobiliário do Diogo com toda a experiência corporativa que eu tenho. Então, assim, é algo que, pelo que eu conheço de mercado imobiliário, eu posso dizer que é muito raro de encontrar, né? No sentido de controlar todos os números, saber onde são as suas dores, aonde estão os seus acertos, como é que você potencializa os seus acertos e resolve as suas dores. Então, gestão mesmo, né? Gestão na veia. A gente tem muitas práticas, por exemplo, para trazer um pouco mais clara a linguagem. Normalmente, no mercado imobiliário, o que se mede é o VGV, que é o quanto você tem ali de venda, né? De venda e obrigatoriamente de lucro para o seu negócio, né? Só que o VGV, ele é um indicador final. Depois a gente pode fazer um papo só sobre isso, tá? Vamos fazer só de indicadores daqui a pouco. E estende o assunto. O VGV, ele é o que a gente chama de indicador final. Antes de você ter indicadores de resultado, tá? Então, antes de você ter os indicadores de resultado, você tem os indicadores de verificação, que são outros tipos. Kézia, o que é o indicador de verificação? É exatamente a medição que você coloca no meio do caminho que vai te dar o seu indicador de resultado no final. Vamos traduzir um pouquinho? Para você chegar no seu VGV, você precisa de um número X de clientes sendo de entrada, né, de lead ali, sendo capturado por você nas redes. A gente está falando aqui de marketing digital, né? Como a gente trabalha. Você precisa de uma conversão deles em visita determinada. Você precisa ter X vendas por período para que você tenha no final aquele VGV. E para isso, existem outros indicadores de apoio que, por exemplo, poxa, se o meu público aqui é um público de 30, 40 anos e este produto é consumido mais por essa e essa pessoa, se todos os meus leads de número de entrada que estão vindo, eles não têm esse perfil, estatisticamente, a minha chance pode estar menor. Se você não controla tudo isso dia após dia, que é o que a gente faz, o seu VGV, a hora que você perceber que aquele resultado não veio, você já teve um mês ruim. E aí você não tem como correr atrás dele. Você pode correr nos outros, mas aquele já foi, né? Quando você tem indicadores de verificação, você vê a dor ou sente a dor antes que ela aconteça. E aí você tem tempo de reação. Então, assim, a gente tá dando aqui poucos exemplos, né? Mas tem muitas coisas que a gente realmente virou o nosso negócio do jeito que a gente acreditava que ele precisava ser. E é tudo isso que a gente quer dividir com vocês. Por isso nasceu o Imóveis Cast, por isso nasce esse papo, por isso nasce esse canal. Não só exatamente para o cliente consumir as casas, etc., que a gente também posta aqui, né? Mas para quem é corretor e cliente, o corretor para aprender mesmo, para falar, pô, acho que eu vou pesquisar isso, eu vou por esse caminho. E trocar também com a gente, estamos super abertos, tá? E para o cliente para entender, assim, como é que é a segurança de uma operação imobiliária do começo ao fim, né? Da compra do meu imóvel. E é isso que a gente tem se dedicado
a trazer para vocês terça após terça, as gravações, né? Aqui no canal não entra nas terças-feiras. Toda quarta-feira a gente tem um Imóveis Cast novo e toda segunda-feira a gente tem um bate-papo desse. A ideia é exatamente a gente passar um pouquinho dessa experiência para vocês e, obviamente, o que for mais específico. E já anuncio aqui para vocês, a gente vai começar esse trabalho em agosto, dia 15 de agosto, exatamente com o objetivo de passar o que fez com que o Casal de Carvalho chegasse lá aos 10 mil seguidores nas redes sociais. Um por um. Graças a Deus, a gente conseguiu uma estabilidade financeira essa que eu dentro da imobiliária como gerente não tinha. E trabalhando sozinho, ganhando a comissão integral ali. Repito, gente, eu não tenho nada contra quem. A gente tem muitas pessoas que trabalham junto com a gente, que trabalham em imobiliária. Não temos nada contra isso, mas... Posso fazer um comentário? Claro. E qualquer coisa pode discordar ou corrigir. A questão de você estar dentro de uma estrutura, ela não é ruim. A questão é você entender o porquê você está dentro. Se você tá dentro, tá feliz e tá rendendo, não tem problema nenhum. Mas se for por insegurança, que a gente sabe que existe, Isso. se for por... E isso não é só na estrutura da corretagem. Se você não está dando um próximo passo de vida por insegurança, existem caminhos para te respaldar para chegar lá de forma mais segura. Exatamente. É isso, né? Esse é o nosso objetivo, gente. Então, por isso que a gente contou um pouquinho de como começou a história do Casal de Carvalho. E hoje o Casal de Carvalho é o que vocês veem. A gente coloca a nossa cara ali realmente. O objetivo do corretor que nos segue, eu gostei do modelinho que ele fez do anúncio. A gente já viu várias pessoas copiando e não tem problema nenhum. A ideia é exatamente essa. A gente acredita num mercado colaborativo. A gente quer um mercado imobiliário melhor, a gente aderiu isso ao nosso propósito e, sem dúvida nenhuma, a gente vai chegar lá. E eu espero muito que você chegue lá com a gente. Então, faça parte do nosso grupo, como a gente costuma dizer, faça parte da nossa família, faça parte dos corretores. A gente tem um grupo no WhatsApp que a gente troca experiências. A gente tem a Academia de Carvalho, que são esses conteúdos que, como eu já disse aqui, a partir do dia 15 de setembro, gente... 15 de agosto. De agosto, perdão. E, gente, se vocês estão acostumados a ver preço de curso da internet, esquece. É um negócio ridículo de barato. Uma comissão paga 100 cursos. Com muita folga. Então, assim, fique tranquilo quanto a isso, que é exatamente com o objetivo de passar conhecimento, tá? Já falamos da academia, já falamos do grupo que a gente tem no WhatsApp. A gente tem o link tá aqui nesse vídeo também, tá? Já falamos do Imóveis Cash, é um conteúdo que a gente faz de graça, gente. Pode assistir à vontade. A gente já tem 5 gravados, a gente bateu papo com dono de construtora, com diretor comercial de construtora, com um jurídico imobiliário, crédito imobiliário, marketing digital. Gente, esse conteúdo é para aderir, é para botar dentro da cachola e levar para os atendimentos para vocês venderem melhor. Que mais? A ideia é gerar valor, né, para o mercado. Então, tudo que gera valor para esse mercado vem por aí. É isso. Siga a gente, siga aqui embaixo, compartilha, gente, joga no teu grupo lá de corretor, para que todo mundo entenda esse movimento que a gente está fazendo e te convido de novo. Faça parte da nossa família do Casal de Carvalho. Segue aqui embaixo, comenta aqui embaixo, diz o que você achou, cara, achei legal, não achei legal. Pode comentar aqui embaixo, isso ajuda muito para que esse vídeo chegue para todos os corretores possíveis, que a gente quer realmente muita gente com a gente junto nesse propósito. É isso. Segue no Instagram também. Nosso Instagram @Casal de Carvalho. E aqui no YouTube, você que é Casal de corretor. Carvalho Imóveis. Para você que é corretor e para você que é nosso cliente, também tem os nossos contatos ali no nosso Instagram. Então, assim, a gente trabalha com pessoas, para pessoas, a gente ama isso. E estamos aqui disponíveis para trocar, conversar com vocês, enfim, fazer esse mercado colaborativo. E se você é cliente e está nos vendo, pode acontecer. Obrigada por ter assistido. É sempre um prazer poder servir vocês também. E a gente está aqui, de fato, servindo o mercado de alguma forma e tentando levar isso cada vez mais adiante. É isso. Nosso core continua ainda, né, por enquanto. A Imóveis. gente está fazendo essa transação. Vender imóveis, mas eu fico muito feliz se alguém que assistiu um conteúdo nosso
prestou um atendimento melhor para esse cliente que está assistindo, eu acho que a nossa contribuição foi feita também. Vou só fazer um adendo, assim, a questão da transação que o Diogo citou não é de forma nenhuma sair do mercado imobiliário. Isso é o que a Nem gente pretendendo. faz e isso é o core. A gente quer adicionar essa contribuição para um mercado colaborativo. Então, a gente continua atendendo tudo normal. Aliás, amamos fazer isso. Marca sua visita com a gente. A gente continua fazendo isso e a ideia é que a gente realmente possa trazer ali, dentro de tudo que a gente pratica e acredita, um valor para o mercado imobiliário. Para você que é cliente e para você que é corretor. Obrigado por ter assistido. Até a próxima segunda-feira. A gente te espera aqui.